Mas, enfim, perder um derby na Neoquímica Arena sempre é uma grande merda, né, meu amigo? Não dá para relativizar, né, ô Cascão? Não dá para relativizar a derrota no derby, né? O Memphis, mais uma vez, deixou a desejar, né? Um jogador importante que o Corinthians precisa dele ligado, atento no jogo inteiro. Para mim, já estava fazendo uma partida ruim, perdeu o pênalti. O Garro também entrou abaixo, né? Mas é um jogo que o Corinthians podia perder, né, Cascão? A gente tem que saber também que o que o Corinthians quer na temporada, né? É ruim perder o clássico? É ruim perder o clássico, mas o Corinthians, classificando aí até a quarta colocação do Campeonato Paulista, conquista uma boa colocação. E a gente sabe que quando tem o mata com eles aí, a gente costuma se dar bem, né, meu velho? A gente costuma se dar bem nos jogos importantes com esses caras. Esse time mostra a resposta em jogos importantes. O time jogou com raça, o time jogou com entrega, mas não conseguiu achar soluções dentro de campo, né? Não conseguiu achar o passe final, né? O Bidu errou muito passe, o Bidon errou muito passe, o Corinthians errando alguns passes bobos que dava contra-ataque para o Palmeiras. E aí pagou o preço no final, né? Pagou um preço que já. E eu acho também que o Dorival, cara, demora para mexer, né, Casca? Não sei sua opinião disso, mas ele costuma demorar para mexer demais, né? Ele costuma demorar para mexer demais. O Corinthians hoje é muito dependente do futebol de Memphis e Yuri Alberto. É difícil. E o próprio goleiro Hugo, que soltou no pé do cara, mas enfim, mas ali ele fez o que tinha que fazer. Eu não vou culpar o Hugo por isso, mas foi uma espalmada, caiu no pé do cara e o cara tem qualidade e fez gol. O time do Palmeiras é bom também, né, velho? A gente tem que levar em consideração isso. Cara, eu acho que o Corinthians. Vamos tentar tirar algo de positivo do jogo, né, Cascar? O Corinthians há muito tempo não entrava em campo contra o Palmeiras de uma forma tão equilibrada, vamos dizer assim. O Corinthians, É. na verdade, quando tirou o Palmeiras nas duas competições em 2025, o Palmeiras jogou como favorito, né? Eu não vejo o Palmeiras hoje com mais time que o Corinthians, com mais elenco que o Corinthians, né? Se o Corinthians tiver todos os seus jogadores à disposição. O Corinthians jogou melhor o jogo que o Palmeiras hoje. O Corinthians dominou a Jogou. partida. Quando você tem o que eu não entendo é assim, se o Memphis está mal, tira o cara, velho. Né? É esse negócio que a gente fala da cadeira cativa, né? O cara não tava bem no jogo, tava meio lento, tava, perdendo umas bolas idiotas ali. Cara, tira o cara, né? Mostra pro cara que, não dá para ficar andando dentro de campo e achar que vai ficar 90 minutos. Eu acho que tem que ter algumas situações ali que você tem que ter, o técnico tem que chamar para ele o jogo. Né? O time do Palmeiras hoje não mete medo em ninguém, vamos ser sinceros. É um time bem, o meio campo do Palmeiras é bem uma meia bocaça, velho. Então, assim, o Corinthians dominou o meio campo, né? O André morreu na segunda etapa, né? Quando eu tava bem no primeiro, começou a morrer no segundo, pô, o técnico tem que olhar, cara, tem que olhar e mexer. O Dorival tem moral para isso, né? Tem que achar soluções. Ele tá lá para isso, para achar ver que o time não tá mais 100% como estava ali, né, fisicamente, e achando que não dá para ele só mexer com 72 minutos do segundo tempo, velho. Né, 72 minutos do segundo tempo, não, 72 minutos, né, que os caras fazem essa contagem europeia hoje em dia. Mas assim, eu acho que o time, se você for falar assim, pô, era um jogo que é ruim de perder o clássico, mas é um jogo que, perder ou ganhar também pra gente, no final das contas, não ia mudar muita coisa, né, Cascar? Em termos de temporada, classificação. O Corinthians ganha do São Bernardo na última rodada, o Corinthians vai ficar em terceiro ou quarto, que é entre as quatro primeiras posições. E aí, cara, ganhar do Palmeiras no último jogo, a gente já fez isso aí várias vezes lá no estádio deles. Então, assim, não é um resultado em si que é muito ruim. É o sentimento de que dava para ganhar o jogo, jogou melhor, né? Teve mais bola e perdeu para um Palmeiras pior que o Corinthians. Né? Mas um jogo como esse, um jogo grande como esse, Corinthians e Palmeiras sempre é um jogo grande, mas se evidencia, né? Concordo com você que não tem, na prática, na classificação não tem tanto impacto, porque o Corinthians vai classificar de maneira tranquila, mas acaba evidenciando as dificuldades que o Corinthians tem nessa montagem do elenco. O Corinthians não tem peça de reposição, porque Agora, nunca o que me jogou. incomoda no meio, quem tá no Corinthians hoje jogando, quem tá vestindo a camisa do Corinthians hoje, que a gente fala tanto aqui, a gente é crucificado nas redes sociais, é um Memphis Depay que você falava lá atrás e falava, cara, é um cara que não joga, né? Joga pouco. E o que me incomoda nele é a postura dele, velho. Eu sempre eu tenho um vídeo lá que vocês fizeram corte lá, que vocês falaram, porra, o Memphis é uma puta de uma chinela.
Porque a postura dele dentro de campo é essa, é de um cara chineleiro, velho. É de um cara, desinteressado, né? De um cara que dá risadinha, que não é um cara que tá concentrado no jogo, com aquele zóio grande, assim, que tipo um Mateuzinho louco, sabe? Não é um, você vê, ele destoa dos outros jogadores em termos de compromisso com o jogo, de dinâmica do jogo. Então isso incomoda, velho. Agora, que ele tem uma capacidade técnica muito maior que a dos outros, ele tem. Agora, isso vale os 6 milhões? Que a gente sempre questiona, né, Cascão? O Corinthians passando por essa reformulação financeira, por essa reformulação que a gente acredita que vai acontecer em ponto de vista de gestão. Eu não sei que se pagar 6 milhões para um cara desse vale a pena, mas enfim. Ele é um cara que, enfim, no final das contas, a gente fala lá. Teve um meu timão, né, que fez aquele negócio da premiação do Memphis e do que o Corinthians ganhou de premiação do campeonato, não foi isso? Na visão desses caras, vale a pena. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu realmente tenho. Assim, eu acho que o Memphis é uma relação de amor e ódio com o Corinthians, assim, com o torcedor corintiano. O lance do Memphis Depay. Não é o primeiro jogador do Corinthians que perde um pênalti, ele escorregou e chutou para fora. E não vai ser o último também jogador importante da história do Corinthians a perder um pênalti no Corinthians e Palmeiras. Mas a postura dele no Clássico foi uma postura meio desleixada, né? Isso incomoda, né? Eu não sei vocês, mas para mim eu vi. Você tá vendo o jogo e o jogo tá naquela velocidade, Fabrício, que você quer que o jogador esteja intenso no jogo, que o jogador vá para cima, que o jogador passe rápido. Não nesse marasmo que o Memphis joga, né? Agora tem cara que gosta de ficar assim, eu odeio, velho. Me irrita demais ver um jogador assim dentro de campo, né? Um jogador meio apático, debochado. Cara, dá vontade de dar um tapa na orelha desse lazarento, entendeu? Agora, tem cara que gosta, né? Eu acho que a atitude do jogador é uma coisa que ela é inegociável. Tem uma coisa que chama atitude do jogador, ela é inegociável, principalmente, e aí ele vai ser muito mais cobrado. Você está falando especificamente do Memphis, né? Então isso vale também para os outros jogadores. A postura do time do Corinthians foi impecável, a postura dos jogadores, tirando o Memphis, né? A derrota é outro papo, mas a postura dos jogadores foi impecável, cara. Tem uma crítica a fazer em relação à postura, talvez tirando do Memphis, você está colocando agora, eu concordo, mas os demais jogadores não tem nada, zero para falar da postura dos caras em campo, zero. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô cagando pra todos esses caras do Corinthians. Eu perder o jogo foram todos grandes babacas. Inclusive esse Memphis Depay aí, que ele parece que ele não. Cara, ele não entende o espírito do corintiano. Ele gosta de fazer média e fazer marketing. Mas ele não entende o sofrimento do corintiano. Senão ele tinha um pouco mais de responsabilidade na hora de bater essa porra desse pênalti aí, faria o gol. Eu, na verdade, eu sou um cara crítico ao Memphis e não vou deixar de ser. Todo mundo, eu vi aí, tentaram criar nas mídias sociais aí uma narrativa de que, nossa, toda a receita que ele trouxe com os títulos, velho? Até parece que os títulos conquistados, os 3 títulos... que ele ganhou sozinho, né? Ele ganhou sozinho. Não ganhou porra nenhuma. Primeiro que o Paulistão, se não fosse o Hugo defendendo o pênalti, não teria ganho. O Hugo fez muito mais pelo Corinthians do que o tal de Memphis. Depois, na Copa do Brasil também, né? Contra o Memphis deu assistência, Memphis deu uma bela assistência pro Yuri Alberto no primeiro gol, hein? No primeiro jogo foi uma bela assistência do Memphis pro Yuri Alberto, cara. Mas quem fez a porra do gol foi o Yuri Alberto. Numa bela assistência do Memphis. Participação direta no gol do Memphis. O único gol da final teve a participação dele. Mas ele não ganha o título sozinho. Não é só ele, assim como o Hugo Souza também não ganha. Ninguém ganha título sozinho. Exatamente, mas tentaram criar a narrativa de que o Memphis Depay trouxe sozinho subiu em cima da bola, amarrou o jogo quando tinha que amarrar. Participou de forma direta. Ele, o Yuri e o Hugo Souza. Como todos. O Bidu jogou bem, o Mateuzinho jogou bem. O Memphis... O Memphis participou mais, o Memphis participou bem dessa final. Mas tem uma coisa que chama postura, galera. A postura é inegociável dentro do Corinthians. Eu não acho que o Memphis foi a estrela de nenhum desses campeonatos. Para começar, tá ligado? Eu acho. Para começar. Fez gol na final da Copa do Brasil, participou, fez gol na semifinal contra o Cruzeiro, fez o gol de pênalti no momento difícil da final do semifinal contra o Cruzeiro. Não estou dizendo que ele tem que ganhar. Ele fez parte de um contexto, ele não foi o principal. Como um dos protagonistas. Para mim, não tem que ganhar isso tudo de dinheiro, isso eu concordo. Deu uma assistência, ganha. O contrato não foi ele que fez. Ninguém botou uma arma na cabeça do Corinthians e falou assim, assina esse contrato. Foi o Corinthians que fez. Mas que ele foi um dos protagonistas sim na Copa do Brasil, ele foi. Que ele foi um dos protagonistas sim no Paulistão, ele foi, cara. Um dos protagonistas. Exatamente, assim como ao lado de 2 ou 3. Aí criam a narrativa de que ele
Ele, porra, Mas quem fala isso? pela Mas eles grana que ele ganha, criam quem? Criam quem? vale Quem a que cria essa pena. narrativa? Quem cria essa narrativa? Não, as Memphisettes, você quer que eu responda? As Cara, mas aí você tá dando. Mas aí também, né? Não, tem as isso Yurizettes, é tem que, é que, as. Fabrício, você vive num mundo Não, eu não mágico de vivo. Oz. Não, eu não Quem vivo. Eu vivo no mundo acompanha- Corinthians. Eu Quem vivo no mundo acompanha a Corinthians, cara. internet- Não. Então, se você acompanha o Corinthians na internet, você deve ter visto que cansaram de criar uma narrativa de que o valor que ele ajudou a trazer com premiação compensa a grana que se gasta nele, os gatilhos que ele ganha em contrato, o salário, e não compensa porra nenhuma. Ninguém sã consciência no Brasil, nenhum jogador vale 6 milhões. Isso é fora da realidade de qualquer coisa. Esse cidadão chamado Memphis, ele está aí até hoje porque é o melhor contrato da vida dele, se bobear. E nenhum outro clube paga essa grana que pagam para ele, e por isso que ele não sai daqui, ele não é tonto. Ele não sai daqui porque as regalias que ele tem, ele manda no clube. Ele tá trazendo o Zacarias dos Trapalhões aí para jogar, velho. Mas quem fez a grande merda no jogo, vocês já devem ter falado, foi o Garro, né? A grande merda do jogo, quem fez foi. Vocês falaram já do Garro, né? O Garro é um jogador em atividade, né? O Garro só que fez, todo mundo acredita nele, né? O Garro Eu fez. sou chato ainda. Só que a gente tava. Só que assim, vamos falar. O Mateuzinho deu um passe que quase perdeu uma bola que quase gerou o gol dos caras, depois conseguiu se recuperar. O Garro entrou mal, perdeu bola. O Bidu deu umas 3 passes que ele errou e deu contra-ataque para os caras. O Memphis perdeu umas 3 bolas no ataque e deu contra-ataque para os caras. Cara, não foi só ele, não. Coincidentemente, na bola dele saiu o gol. Agora, o Corinthians estava cansando de perder bola nesse meio-campo com passe errado por falta de dinâmica ali um pouco e dando contra-ataque. O Corinthians não jogou mal, cara. O Corinthians não jogou mal, cara. Não, também. Só que eu tô te falando que foi o jogo. O Bidu não foi bem. O Bidu não fez um bom foram jogo. 2 chances do Palmeiras e os caras fizeram um gol, cara. O Corinthians não jogou bem, não jogou mal, cara. Aí tá sendo muito em cima do resultado do jogo o comentário, entendeu? Não jogou mal. Como foi 2 chances, Fabrício? Não teve a chance do menino? Foram 2 chances, cara. Como do Luigi, não teve... do Luigi e teve a chance do Luigi, cara. teve uma chance do Flaco que o Bidon teve que correr meio campo para dar um carrinho e tirar. Mas a bola nem chegou, não foi nem finalização. Não entra nem como finalização no gol, esse foi escanteio. Então não foi chance. Não, eu tô te dando informação, isso não é opinião. Isso é informação. Então não foi chance, não. Não entra nem na estatística como finalização, porque foi um escanteio, foi mérito do Corinthians de travar a finalização. Aquela hora você falou, tá tranquilo. Tá tranquilo, fica tranquilo. Não, cara, mas assim, o cara tava com 3, 4 jogadores em volta dele. Não, e ele não conseguiu finalizar no gol. A gente tem que fazer uma análise. A gente tem que fazer uma O análise. Corinthians jogou bem, cara. O Corinthians jogou bem. O Corinthians A gente tem jogou que fazer bem, uma cara. análise honesta. Se você falar assim, o primeiro. Não, comemorar tempo... não, né, Cascão? A gente tá sendo irônico. Eu tô falando que o Corinthians não jogou mal, cara. O Corinthians não jogou mal. Perdeu o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. Perdeu o jogo. Não jogou mal, cara. O Corinthians não jogou mal. O jogou melhor bem em campo o foi o goleiro tempo. dos caras. O goleiro dos caras foi o melhor em campo, cara. Foi o melhor em campo. Foi o goleiro dos caras, fez 4, 5 defesas, meu. Porra, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. O Corinthians jogou uma merda o segundo tempo. Deu segundo espaço. tempo foi o chute do Bidu. Um chute do Bidu, defesa do goleiro. Uma cabeçada do Gustavo Henrique, defesa do goleiro. Um outro chute do Memphis, defesa do goleiro. Tudo defesa do goleiro, cara. Ele foi o melhor em campo, o goleiro do Palmeiras. Mas não foi nenhuma grande defesa, só a cabeçada lá, que ele tava em cima da bola. Não teve outra grande defesa dele, Fabrício. E qual defesa que teve do Hugo Souza? Do Hugo Souza? Qual teve? Qual teve? O cara saiu na cara do gol. Foi o Bidon que tirou. Então, não teve defesa bem, nenhuma do Hugo Souza. Os caras não. Eu tô falando assim, que chute no gol que teve? Me dá um chute no gol que o Hugo Souza defendeu. Você fala assim, o Corinthians nunca entrou num jogo contra o Palmeiras, pelo menos nos últimos 7, 8 anos, como favorito, como entrou nesse jogo. Era um jogo que a gente conseguiu equilibrar mais o que veio sendo feito pelo Porco aí com a tia Leila há muito tempo. Você olhava e falava assim, puta, agora a gente tem um time que, porra, é melhor que o dos caras até. Melhor que o dos caras, tecnicamente. Foi a primeira vez. O resto a gente era tudo, os caras eram favorito. Tudo era os caras eram favorito. Nós não conseguimos ganhar o jogo em casa. Então não dá pra falar assim, porra, o Corinthians jogou bem. Não jogou. Se tivesse jogado bem, tinha metido 3-0 no Porco. Exatamente. Então, assim, o Corinthians tivesse jogado bem, tinha metido 3-0 no Porco, saído, cantando. Puta festa na arena, samba, gaviões, vindo de um título. Cara, aí a gente vai falar assim, pô, o que deu errado no jogo? Na minha opinião, o que deu errado no jogo? O Corinthians não conseguiu criar chances, o Corinthians não conseguiu ter grandes chances, a não ser chutes de fora da área ali, um ou outro, mas o Corinthians não conseguiu entrar tabelando. E por que não conseguiu? Porque o senhor Memphis estava de sacanagem no jogo, estava claramente sem tesão de jogar bola. O Bidon não estava bem também, tecnicamente estava abaixo. Puta, o Bidon jogou demais, cara. O Corinthians perdeu na marcação, tô falando na criação. Nossa, o Bidon fez uma jogada pelo lado direito, que, meu Deus, você driblando todo mundo. Na criação, sofreu falta.
O Bidu na criação não estava bem Bidu também. foi mal. Bidu foi mal. O próprio Yuri abaixo. E aí, Yuri, quando você tem 4, 5 caras abaixo desse, por que só vai trocar com 70 minutos? Porque você não está criando nada. Você está criando pouca coisa. Porra, lógico que os caras vão pegar no teu pé em cima do Júnior, cara. Vai falar, cara, porra, a gente não tem agora gente aí que dá para renovar o time em campo. Viu que no começo do segundo tempo os caras estavam com mais domínio no meio campo, começaram a tocar mais a bola, o André já estava sem gás no segundo tempo. Eu vi um jogo completamente diferente do de vocês, cara. O Corinthians, inclusive foi o comentário do comentarista que eu tava vendo o jogo. O comentário foi: o Corinthians está amassando o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia passar do meio campo, cara. Ele passou num contragolpe que foi um erro do Mateuzinho então, e no erro do Garro. Provavelmente está alcoolizado. Não, Casca, mas é a minha opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês. Teve uma bola que passou lambendo a trave, uma jogada do Mateuzinho pelo lado direito num passe, numa criação do Bidon, que ele chuta e ninguém pra finalizar a jogada. O Corinthians não fez um jogo ruim, cara. O Palmeiras não passava do meio campo. Passou quando o Mateuzinho errou o passe, o cara saiu na cara do goleiro. E o Mateuzinho mesmo tirou, e no lance do gol, cara. Não teve mais nada. Não teve mais nada. Eu acho que muito em função, inclusive, esses lances foram na troca do Rodrigo Garro do Matheus Pereira e o Rodrigo Garro. Eu acho que o Garro não estava ainda no... É que o Matheus Pereira tava com cartão amarelo, né? E tava vendo o momento que ele ia fazer uma falta ali, ia ser expulso o Matheus Pereira. Eu acho que ele tinha até que... Ele é um ótimo jogador. Mas o Matheus Pereira, a sensação que eu tenho, tá? Eu sou corneta mesmo, não tô nem aí. A sensação que eu tenho é deixar o Matheus Pereira pendurado com a possibilidade de ser expulso, colocar o Rodrigo Garro, que não consegue nem andar em campo mais. O cara perdeu o arranque, o cara perdeu tudo, o cara não consegue mais jogar. É esse jogador em atividade. O Garro é meio igual o Neymar, tá ligado? Não joga, não consegue mais jogar, cara. Não consegue mais jogar. Eu tô falando isso aqui já há um bom tempo, que um médico, amigo meu, que examinou esse cidadão aí, diz que não vai conseguir mais o cara jogar. O nego vai ficar bravo comigo, eu tô cagando. Vocês querem ver, vocês querem num canal ou alguém fala chupando as bolas de jogo, tipo, perdão dessa palavra um pouco rústica, né? Mas você quer os caras babando ovo para jogador, não sei o quê, vocês podem ir em outro lugar. Eu falo o que eu sinto e a verdade das coisas que... A minha verdade. Para mim, o Rodrigo Garro, infelizmente, porque eu gosto muito dele, jogou demais em 2024. Infelizmente, ele não vai conseguir mais jogar no Corinthians, tá evidente isso. E o Memphis, eu gosto do Memphis, mas o Memphis é essa coisa aí que o do otimista acabou de falar aqui. O cara joga quando quer, na hora que quer, virou empresário, agora tá indicando o Zacarias dos Trapalhões pro Corinthians. O cara faz o que quer no Corinthians. E aí é foda. Os caras deram a chave do Corinthians para ele, que devem milhões e milhões, dezenas de milhões de reais pro cara. O cara faz o que quer. O cara tá contratando o Zacarias dos Trapalhões. Pô, pelo amor de Deus, cara. Traz meu brother aí, né, Bifadeus? Traz meu brother. É isso. Aí é inevitável. Vocês foram ver também o DVD, que é tipo do De Federico. O foda é que ele tá na China, né? Aí é só golaço, né, velho? Aí é só golaço. Se você jogar na China, você vai bem, ô Bosa. Não, eu tô dizendo isso. Eu fui ver os gols dele, eu vi uns gols no Trash também. O Trash é um time intermediário ali na Holanda, né? Nossa, um time intermediário. Não, um time intermediário na Holanda. Não, tô dizendo que eu fui ver. Acho que todo mundo aqui foi ver, né? Eu moro em Nárnia, mas quando é Corinthians, eu sou Corinthians, né, velho? Então eu vou ver tudo que acontece. Todo mundo foi ver. Então, beleza, vamos falar da carreira do. Não, eu não tô falando bem dele, Cascão. Calma, mano. Eu não tô falando bem dele. Eu tô falando que todo mundo foi. Eu não tô elogiando o cara, calma. Sabe o que eu tô esperando você falar? Espera jogar. É isso que eu tô esperando você falar. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Que espera jogar, é lógico. Então, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Seu pai, a gente prepara seu pai fisicamente, põe ele para vestir a camisa do Corinthians. Aliás, vamos comer um bacalhau hoje. Espera o seu pai jogar, velho. Meu pai, eu conheço o histórico, não conheço histórico. Mas vai que vai. Não, você não pode criticar. Você tem que esperar jogar. Não, meu cara, pai tem jogadores, eu falei pro Du agora, tem jogadores que você sabe, o cara tem 32 anos, nunca jogou em lugar nenhum. Ele não vai jogar no Corinthians. Olha o Pedro. O marroquino não jogou só na China. O cara joga muito. O Pedro... Eu não tô joga demais. Eu não tô dizendo. Ele tava no Dalian Ingbo. Mano, minha vontade é mandar todo mundo pra casa do chapéu, né, velho?